aeroporto Silvio Costa Filho, os quais convidamos a proceder ao encerramento da placa inaugural, que marca a entrega da primeira etapa das obras de reforma, ampliação e modernização do aeroporto de Parnaíba, prefeito João Silva Filho. São convidados também a participar desse momento Ranier Sirieco, que neste ato representa o ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, os secretários de Estado Samuel Nascimento, da Administração, e Jonas Moura dos Transportes. Também o presidente da SBPB Aero Parnaíba, Rodolfo Oliveira Santos, participou também deste momento. Nós informamos que em seguida as autoridades fazem visita às obras que estão sendo entregues, passando pelo Boulevard de quiosques comerciais, vão até a capela e se dirigem para a Praça de Alimentação Parnaíba Parque, onde acontecerão os pronunciamentos. Aqui, mostrando o compromisso do governo Lula em apoiar as iniciativas de desenvolvimento do Piauí. E essa pasta que o município comanda, ela tem tudo a ver com o Piauí. Portos, aeroportos e hidrovias. E essa vinda dele aqui hoje demonstra o apoio dele a esses três temáticos. Um, benefícios concretos, melhorando o nosso aeroporto. Ele nos apoiou junto à Latam a trazer voos de volta aqui para Parnaíba. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. 3 vezes por semana, conectando a rota das emoções. Fortaleza e Parnaíba agora conectados a partir do final de agosto. Também vai colocar a delegação do Rio Parnaíba, da hidrovia, para o estado do Piauí, além dos recursos que o Ministério também aprova da desestatização da Eletrobras, que vão servir para tornar o Rio Parnaíba navegável, e também um pouco, que além de todo o apoio institucional, também temos o apoio logístico, financeiro do governo federal. Então, o Silvio Costa Filho é um grande amigo do Piauí, um ministro diligente, ágil, um dos melhores ministros do presidente Lula, e a vida dele aqui mostra essa sintonia do governo do Estado e do governo federal. Aqui nesse aeroporto foram investidos mais de comecem e não deixem de acontecer. Então, além do incentivo fiscal do querosene de aviação, também uma subvenção econômica. Governador, eu já fiz Parnaíba, já fiz. Governador, já fiz Parnaíba. Já, sobre esse tema. Inaugurado no início dos anos 70, o aeroporto de Parnaíba passou por diversas fases educacionais, tornando-se um ativo estratégico para potencializar o turismo do Piauí e se impulsionando pela sua vocação natural orientada para o delta do Parnaíba, que é a visitação da rota das emoções. O aeroporto de Parnaíba é objeto de uma parceria público-privada entre o poder concedente, a Secretaria de Estado considerada pela Secretaria da Administração do Piauí, também a Superintendência de Parceria de Proteção da SUPAC e como concessionário a SBPB Parnaíba Sociedade de Propósito Específico Limitada, no prazo de 30 anos. Aqui prometidos recursos de aporte na ordem de 25.884.730,30. Senhoras e senhores, vamos dar início agora às pagas da extensão de imóveis. Para fazer a palavra, convidamos o senhor presidente da SBPB, Parnaíba, Rodolfo Oliveira Santos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, venho antes de mais nada aqui agradecer em nome da PHD a presença do vosso senhor aqui, especial da comunidade aqui, ao excelentíssimo senhor ministro de Portos e Aeroportos, senhor nosso filho, excelentíssimo senhor governador Raquel Pérez, a todo o senador aqui, Marcelo Praça, a todos os deputados, todas as autoridades aqui presentes.
É com grande satisfação que estou aqui há pouco mais de 2 anos, depois do início de nossos trabalhos, inaugurando a primeira fase concluída de completa revitalização e ampliação do aeroporto de Paranaíba. Nosso olhar, desde o primeiro momento em que começamos a estudar esse aeroporto, foi introduzir o aeroporto de Paranaíba entre os modernos aeroportos que associam eficiência operacional, hospitalidade e aparelhos de dinamização comercial para a população da cidade. Ou seja, não somente um local de passagem, mas também um local para se conviver e utilizar suas abrangentes possibilidades. Aqui estamos inaugurando essa revitalização do aeroporto que dispõe de características para bem entender os mais diversos viajantes, oriundos de todos os destinos. Estamos aptos a usar todas as possibilidades que nos apresentarem. O aeroporto de Paranaíba tem as características e aptidão para ser uma rota de entrada de viajantes nacionais e internacionais. Quando aqui cheguei, dizíamos que estávamos absolutamente convencidos que o litoral do Piauí reúne quase a totalidade dos requisitos para ser um dos grandes centros turísticos mundiais. Praias paradisíacas, roteiros e passeios com paisagens de tirar o fôlego, destinos com uma natureza ainda maravilhosamente preservada, a existência do único delta de mar aberto das Américas, com dezenas de ilhas e uma flora e fauna de xerosóide que quer que aqui chegue. Paranaíba, por si só, é uma cidade com uma história secular, palco de diversos momentos históricos do Brasil e com um ambiente urbano desenvolvido, mas que ainda resguarda as cenas bucólicas de ainda um bom viver. Mas tem faculdade de medicina, veterinária, diversos estudantes, milhares de estudantes aqui. Mas que a admiração, para mim, virou uma paixão. O litoral do Piauí, em especial Paranaíba, possui um setor econômico dinâmico, envolvendo ativos de relevo na pesca, no cultivo de frutas, no setor de serviços capaz e, o mais importante, uma agência coletora, trabalhadora e taurina. Dadas tais condicionantes, é com muita confiança que vemos o desenvolvimento da zona de processamento de exportação e das indústrias aqui presentes, pois aos nossos olhos também são dados os elementos para a instalação de um grande polo de desenvolvimento industrial e de serviços agrários. O papel do aeroporto é não somente transportar pessoas, promover o turismo e trafegar cargas. Aos nossos olhos, o aeroporto é uma porta para o mundo. E com tudo que disse aqui, são os convites. Paranaíba, sendo todo o litoral do Piauí, tem muito a mostrar a todos os viajantes e empresários do Brasil e do mundo. Sendo assim, grande parte do nosso trabalho é no sentido de fazer com que o aeroporto de Paranaíba seja esse aparelho apoiador e indutor das potências da região. E, não temos dúvida, o maior ativo da região de Paranaíba, bem como todo o Piauí, é a sua gente. São pessoas que são capazes de transformar a realidade e é de olho no que já estamos fazendo aqui que nos esforçamos para entregar um aeroporto funcional, eficiente, com novos aparelhos imobiliários que se integram no cotidiano da cidade e da região em nível que há de mais moderno. Deixe-me falar aqui um pouco das pessoas qualificadas. É um momento para a gente importante. Foi uma grande surpresa e alívio que pudemos trabalhar e nos mobilizar para investir. Nós encontramos pessoas altamente qualificadas e vocacionadas na gestão pública do governo do Estado. O aprendizado que vimos nesses anos de trabalho se cristalizaram, pois somos testemunhas de que um time competente e vocacionado é capaz de desabrochar projetos incríveis em locais que, aos distantes que estão, não pareciam nada óbvios. Desde equipes de suporte, nível de gerenciamento e liderança, surpreendentemente em comparação aos padrões nacionais, todos sem exceção que mostraram nada. Aqui com essa licença, me alegrando aqui um pouco, mas também que vou concluir para fazer um depoimento pessoal. Já me desculpando de antemão por não nomear todas as pessoas que aqui trabalharam. Em primeiro lugar, tenho que citar a figura do ministro que está aqui representado, o ministro Érico Dias, ex-governador, com quem, quando conheci, agora quando o governador Rafael, representado aqui pelo Raniel Suriel, que é o seu secretário substituto executivo. Tive a oportunidade de testemunhar sua visão prospectiva, um servidor público compromissado, não obstante tamanhas vitórias, de uma sincera humildade e, para aqueles ainda mais jovens, uma
conhecimento técnico sobre as coisas públicas do seu Estado. Mas um projeto dessa envergadura, que agora supera essa primeira fase, não seria possível sem a condição firme, não seria sem a condição firme e apoio direto de uma liderança talentosa como aqui presente o governador Rafael Contreras. Tive a oportunidade nos últimos anos de ver a materialização dessa parceria público-privada na figura de um homem público que deixa qualquer pessoa boquiaberta. A capacidade cartesiana de adentrar nas mais diversas indústrias e em vasta amplitude de conhecimentos permitiu que questões complexas fossem superadas em termos de único. Participei de várias reuniões em que o senhor demonstrava total domínio das questões do seu Estado e das questões de interesse nacional. Ainda, a enorme capacidade de entendimento e autoridade encontrou morada fraterna com uma rápida sensibilização do propósito público e aproximação com as demandas e sonhos da população em geral. Não há dúvida de coisas grandes que estão sendo aqui construídas. E eles que de onde veio o Piauí, e saibam que os ventos vão soltar novamente esta hora do sol. Eu não tenho um exército de leões comandados por uma ovelha, eu mais tenho um exército de ovelhas comandado por um leão. A liderança segura que irradia toda a sua equipe não à toa hoje tem com clareza a revolução pela qual o Estado passou e passa. O Piauí integra na fronteira do negócio, com produção agrícola que já chega aos 7 milhões de toneladas e chegará a 15 milhões de toneladas em 10 anos. Muito bem está no local assim, que muito se produziu e muito há produzido. Traz de volta ao coração de todos, em especial aqueles apaixonados por empreender, a certeza de que amanhã será melhor do que hoje e de que nossos filhos e netos poderão levar de uma história melhor que nós. Governador, novos desafios se enlaçam ao senhor e espero que a convicção que o Brasil possa sim se utilizar de sua verdadeira intensidade, firmeza de propósito, olhar para a perna que o aeroporto que nos necessita, para que os consensos do nosso país possam ser cobrados e possamos deixar aquela forma triste e recente do nosso tempo para os livros da história. Todo o nosso país vai lembrar suas maiores lideranças que são chamadas de dignidade, Gerardo Pereiros e a Praça da Chave da Fome, que volta para uma volta de você. E aqui posso dizer que, certamente, aplica-se ao senhor do velho rádio e se aplica aos grandes filósofos, e de cada vez vamos subir. A posteridade para os filósofos, aquilo que a vida eterna para os céus. Com certeza, esse legado está sendo trabalhado em pedra pelas tantas realizações. Por fim, a população de Macaíba e a todo o Piauí ainda não estamos muito perto do fim dos nossos ambiciosos empenhos, mas com certeza esse é o fim do começo. Continuamos o trabalho. E aí, Rui? Ah, surpresa! Oi, viu, garoto? Agradeço imensamente mas tem um cliente que faz processo social. Vou falar com o Renan. Trabalha bem, é caro,
danada. Obrigado aí. Bora, menino. Só para preparar a juventude nacional, do pescado, navegação, transporte, todo esse dia ali, e essa é vocacionada para... Tudo bem, pessoal? Pessoal, Ministro, boa tarde. tudo bem? Vereador Valek, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Agora, vereador, vamos lá? Bora. Boa. E essa juventude aqui, meu povo? Tudo bem, povo? Amanhã tá chique ainda lá. Acabou? Todo mundo aqui normal? Olha, o que está faltando lá? A hora de pedir é agora. Até o ministro aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Vai melhorar. Olha, vamos embora. Missão. Já terminaram o final aí, tá certo. Pra lá, tá? Pra lá. Agora, tá? Pela lateral lá, tá? Tá. Pra lá, gente, pra lá, por favor, Vamos lá. Lá pela lateral, tá? Lá. E também nós chamamos aqui o Washington Bandeira, que é secretário de Estado da Educação, Vitor Hugo, presidente da Invest Piauí, Raimundo Dias, diretor-presidente do Porto Piauí, Paulo Henrique, presidente do Sindicato dos Pescadores de Luiz Correia, Socorro Soares, que é presidente da Colônia de Pescadores E1. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Cerimonial do Governo do Estado do Piauí. Tenho a satisfação de dar início a este seminário Porto Piauí e Hidrovia do Parnaíba, Avanços e Resultados. É uma realização do Governo do Estado por meio da Invest Piauí e da Companhia de Portos, Terminais e Hidrovias, a Porto Piauí, que tem como objetivo apresentar à sociedade uma visão dos avanços desde o início da gestão do empreendimento e até as próximas etapas. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Escola do Mar. A Porto Piauí, subsidiária integral da Sociedade de Economia Mista Invest Piauí, em conjunto com o Governo do Estado, já realizou investimentos da ordem de 185 milhões de reais voltados para a primeira fase de implantação da infraestrutura portuária. E assim, senhoras e senhores, nós vamos iniciar agora as apresentações deste seminário. E para fazer a apresentação dos avanços e resultados do Porto Piauí e Hidrovia do Parnaíba, nós convidamos o diretor-presidente da Invest Piauí, Vitor Hugo Almeida, que fará a apresentação juntamente com o diretor-presidente da Porto Piauí, Raimundo Dias Júnior. Então, boa tarde a todos e a todas. Ministro, agradecer a sua presença aqui nesse dia histórico de entrega de obras. Então, esse momento de hoje aqui é para apresentar o que já foi feito até então, a evolução das obras do Porto Piauí e o contexto do que está por vir, né? Então, rapidamente aqui, sendo bem objetivo, a Invest Piauí tem 3 grandes mandatos. O primeiro deles é a atração de investimentos, ministro. Então, nesse sentido, a gente acompanha todos os investimentos aqui no Estado. Além disso, os investimentos em infraestrutura, por isso que a gente está aqui discutindo a infraestrutura logística, os parques empresariais, o PIT, o Distrito de Inovação. E por último, ministro, em algumas situações ainda muito pontuais, a gente também faz investimentos em setores que são estratégicos para o Estado. Então, a discussão de hoje é qual a diferença hoje, qual o grande diferencial para o Porto Piauí. Por que ele se faz tão necessário no dia de hoje, governador? O grande mote, o grande fato que viabiliza o porto é que o Estado do Piauí, só para vocês terem uma ideia,
de 2005 ou de 2004 até 2025, governador, nós saímos de 70 mil toneladas para 2 ao ano dessas cargas. E a importação também crescente de fertilizantes, para você ter ideia, quase 1 milhão de toneladas de fertilizantes hoje chegam pelos portos da região, e obviamente isso também é carga para o nosso povo. A nova fronteira mineral, no ano passado, ministro, nós exportamos 1 milhão de toneladas aqui do ferro, do minério de ferro de Piripiri, e a expectativa, a projeção desse ano é 1,7 milhões de toneladas. Então isso também, no total, nós temos projetado quase 10 milhões de carga, 10 milhões de toneladas para o Porto Piauí. Então isso justifica a viabilidade econômica deste porto. E aí, obviamente, você tem aí a carência de infraestrutura de cabotagem, a gente ainda nem entrou nessa questão. Então a infraestrutura logística, ele acaba sendo um imperativo para o nosso estado do Piauí, uma vez que vocês também observaram de 2004 para cá, ministro, os portos vizinhos também foram, com o tempo, sendo sobrecarregados. Então, cada vez mais isso vai tornando viável aí o projeto nosso. E por último, nós temos aqui também a ZPE de Parnaíba, que dará todo esse gás às exportações, ministro, tá? Aqui um pouco só para vocês compreenderem o raio. Quando nós estudamos aqui o Porto do Piauí, nós estudamos um raio de 1.028 municípios, 109 micro-regiões, quase 50% do PIB agregado do Nordeste e do Tocantins. Aqui são 16 grandes grupos de carga que estão sendo avaliadas para o nosso porto. Então eu tenho aqui grãos, soja, milho, minério de ferro, contêineres, granéis líquidos, adubos e amônia verde, que são os projetos de hidrogênio verde. Quais foram as ações realizadas de forma como são muitas as ações, ministro, para a gente focar aqui? Eu acho que o ponto de partida aqui foi o início da gestão do nosso governador Rafael Fonteles, a abertura do processo do TUP, que começou em maio de 2023, e em setembro a gente incluiu no novo PAC, né, e ao mesmo tempo o início das obras em julho de 23, governador. Então, de julho de 23 até agora, ministro, tudo que o senhor viu hoje lá foi executado nesta gestão. O senhor vai ver as fotos aéreas. E por fim, em dezembro de 23, o fim da dragagem nossa, a finalização da dragagem, quase 1 milhão de toneladas, quase 1 milhão de metros cúbicos que foram dragados ali daquela área. E a operação teste que foi feita com a grande parceria aí com a Marinha. O início da construção da sede também foi em novembro. Essa sede que o senhor entregou hoje com o governador, o início também das obras foi em novembro de 23. No ano passado, ministro, foi o que nós fizemos. Então, o anúncio do presidente Lula, né, da definição aqui do CPR, da hidrovia. Além disso, é importante mencionar, ministro, a entrega dos projetos do intermodal, que ocorreu em agosto do ano passado. Então, você está vendo aí a celeridade, essa sintonia do governo federal e o governo do estado. E o principal, a assinatura do contrato de adesão, a partir do momento que a gente se torna um terminal de uso privado. Então, a assinatura ocorreu em outubro do ano passado. E aí, por último, ministro, é importante mencionar aqui a todos vocês estão vendo aí os trabalhos que foram executados ao longo dos anos de 23, 24, que resultou na assinatura do nosso terminal de uso privado, do contrato de adesão com o Ministério de Portos. E aí, na sequência, a gente assina em outubro, ministro, e na sequência, em dezembro, a gente lança os chamamentos para os parceiros estratégicos. Vou falar um pouco aqui das parcerias estratégicas. Nós lançamos no finalzinho de dezembro as parcerias. Esse chamamento, ele passou o mês de janeiro nas consultas às empresas, e nós finalizamos essas homologações das parcerias em março desse ano. Quais foram as parcerias que nós celebramos, ministro, aqui no Porto, senador Marcelo Castro? Nós celebramos aqui uma parceria para um terminal de carga geral com uma grande empresa de São Paulo, que opera o Porto de São Sebastião, que é a Sinaga. Nós visitamos as empresas, fizemos as diligências, são empresas sérias, é a empresa, inclusive, ministro, que tem o primeiro alfandegamento do Brasil, e ela
participou de todo o processo e foi agora na fase de... a gente finalizou essa parte da parceria com eles, eles estão agora elaborando os projetos do terminal de carga geral e containerizada. Além disso, nós temos o terminal de granéis líquidos. Esse projeto, ministro, nós dividiremos em 2 etapas. Nós já teremos uma primeira etapa, granéis líquidos, combustível, a partir do primeiro trimestre do próximo ano, e nós teremos uma segunda etapa, bem maior, e na sequência de 2 anos a partir da entrega da primeira etapa. Nós temos também o terminal derivado de hidrogênio verde, já fizemos 2 chamamentos, um para a área portuária, que a empresa a Green Energy Park foi a vencedora, e nós fizemos um outro chamamento para a área fora da área portuária, para um outro TUP de hidrogênio. Então, o detalhamento dessas parcerias estratégicas, só para que vocês compreendam, meus amigos e minhas amigas, o que está sendo feito. A primeira chamada de carga geral, com área de 34 mil metros, o investimento do privado de quase superior a 100 milhões de reais, vai gerar ali um terminal para cabotagem, fertilizante marinho, que será a nossa primeira carga, contêineres e carga de projeto. O terminal de granéis líquidos é uma empresa de Dubai, o TGL1 vai ser um investimento de 81 milhões de reais, com previsão de operacionalização já no primeiro trimestre do próximo ano, e nós teremos o terminal de granéis líquidos 2, aí muito maior, com investimento de 600 milhões de reais. Além disso, nós temos, como já mencionei, o chamamento que homologou a parceria da Invest Piauí com a Green Energy Park, o projeto de amônio derivado ali do hidrogênio para o nosso terminal portuário, e uma 4ª chamada para um outro terminal que será construído no litoral. Detalhamentos da Invest Piauí, eu passo aqui, governador, para o nosso presidente da Porto Piauí, para ele dar sequência. Por favor, irmão. Boa tarde, pessoal. Vou fazer aqui um pouquinho mais distante, acho que vou conseguir enxergar um pouquinho melhor ali aquela tela do que essa aqui embaixo. Também falar com vocês. Então, falar um pouquinho do que a gente fez nesses 2 anos de gestão, a Companhia Porto Piauí com o governo do estado. Então, só de projetos e estudos de viabilidade aí são mais de 40 milhões de reais. Fizemos o pátio de container em mais de 16 milhões de reais. E a dragagem do canal de acesso e da área ali de entrada do canal Igaraçu com 68 milhões de reais. Então, além disso, já investimos mais de 5 milhões de reais na regularização fundiária, são 7 milhões de reais em terraplanagem e 1 milhão e 400 na iluminação pública. A nossa sede administrativa, guarita de acesso e estacionamento, são um investimento de 18 milhões de reais, são mais de 1.000 metros quadrados de área construída. A gente tem um cowork para 20 pessoas e temos mais 80 postos de trabalho, né, para a nossa companhia e para os órgãos intervenientes, e um auditório com mais de 100 lugares, onde a gente agora vai fazer as nossas audiências públicas aqui com a comunidade de Luiz Correia e da planície aqui litorânea. O maior investimento aqui no cais multipropósito, esse cais com 150 metros aí, são 32 milhões de investimento aí, mais de 3 mil metros cúbicos de concreto, uma obra executada em 14 meses, pessoal, é um sucesso. A empresa que executou essa obra está concorrendo a um prêmio de engenharia por inovações tecnológicas, trouxe um equipamento, governador e ministro, que só tem um aqui, e o protótipo dele foi feito na China, então muita inovação envolvida na construção. E as embarcações tipo que a gente vai atender já nesse caso de propósito. Então são navios aí com calado de até 7 metros, com 110 metros de comprimento, que é a LO, que são esses navios feeders aí que podem trazer, governador, até 330 containers, podem trazer até 45 mil toneladas de embarcações. Então a gente vai atracar esses navios aqui, estamos na fase de homologação, o capitão está aqui acompanhando conosco com a Marinha, e logo a gente vai trazer essas informações. E o que a gente ainda tem aí de investimentos a realizar, já autorizados aqui pelo governador, que a gente está com as licitações ou na praça ou vamos soltar em 2025. São 60 milhões de reais que já estão em andamento, agora no dia 10 a gente finaliza, com a urbanização, o cercamento e sistemas de alfandegamento, porque esse terminal vai ser alfandegado com receita para as cargas de importação e exportação. Nós devemos fazer a dragagem, manutenção e aprofundamento do canal para 11 metros, com 250 milhões de investimento previsto. Com o calado de 11 metros, a gente já consegue receber no nosso porto navios da categoria Handysize, com até 60 mil toneladas, e a implantação da sinalização e balizamento do canal.
Além disso, eu destaco aqui outras participações societárias no terminais, né, até 80 milhões de reais. E aí, nesses investimentos estão envolvidos aí o terminal de minério e a implantação da unidade básica do processamento do pescado. Então, ali na região do terminal pesqueiro, a Companhia Porto Piauí fará um investimento de 10 milhões de reais para poder receber o nosso pescado. Então, aqui só há investimentos a realizar aí mais de 300 milhões de investimento. Aqui mostrar um pouquinho desse andamento aqui em imagens, pessoal, que a imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, em 2022, essa área do porto, a gente estava com a terra nua. Em 2025, aqui já com a terraplenagem, com o pátio, com as vias de acesso. E nessa imagem aqui a gente vê o cais implantado e como que a gente estava em 3 anos, a transformação dessa área que a gente conseguiu avançar nesse pouco tempo de gestão. E aqui apresentar um pouquinho o ministro, o secretário, o senador Marcelo, demais autoridades da comunidade, o nosso master plan e as etapas do projeto. Então a gente está prevendo agora para 2025, começar com um modal de entrada e saída rodoviário, esses navios feeders, essas barcaças que a gente mencionou, com o nosso calado aí de 7 a 11 metros, principalmente os pescados, o fertilizante marinho, que é um grande potencial do nosso litoral, o minério de ferro e os derivados de petróleo. E na nossa segunda fase, aí a gente tem nesse meio de campo aí a hidrovia do Parnaíba sendo implantada. A gente passa a ter a hidrovia, o transporte marítimo e a rodovia como modos de entrada e saída do nosso terminal. E os produtos que vão vir nessa segunda fase serão os granéis sólidos agrícolas, né, os grãos, fertilizantes e contêiner. E faremos um investimento em mais 2 berços com os parceiros. E por fim, olhando no longo prazo, que é a preocupação do governador Rafael de deixar tudo preparado para o longo prazo, a terceira fase em 2029, aí com a hidrovia, transporte marítimo, rodovia e também futuramente a ferrovia, a gente tem aí o porto na sua fase final com uma profundidade aí de 17 metros, recebendo aí os navios Capesize. Esse aqui é o nosso master plan da área portuária. Então a gente tem ali a frente mar. Na frente mar a gente teremos os terminais de grãos, fertilizantes, amônio, combustíveis, o TGL2 que já está em parceria, e na área do pesqueiro, que é essa que a gente está iniciando, a gente terá ali o TGL1 para atender as embarcações de pesca e a comunidade do norte do Piauí. A gente terá também, além disso, a implantação, a sequência do cais multipropósito, são berços e dolphins, que são infraestruturas para receber essas barcaças que a gente vai movimentar o minério e o granel líquido combustível, o terminal de carga geral com a Senaga, o presidente Vitor mencionou, e a área para o minério de ferro. Então esse aqui é o master plan dessa fase inicial que a gente apresentou. Aqui são cerca de 42 hectares que estão envolvidos aqui nessa área, que está no contrato de adesão com a ANTAC, e mais 7 hectares na área do pesqueiro, onde tem o TGL1. Falar um pouquinho da hidrovia, né? O ministro destacou aqui bem a importância da conexão do nosso porto com a hidrovia. Então, na hidrovia do Parnaíba, aqui, que a gente deve estar recebendo do governo federal essa atribuição agora, tem um capex estimado de 2,1 bi, dos quais 1 bi nós vamos acessar aí o fundo de revitalização das bacias do São Francisco e Parnaíba, através da Eletrobras. O governo do estado vai entrar com mais 350 milhões e os parceiros privados que a gente está buscando devem investir 660 milhões para a gente colocar essa hidrovia de pé, desde Uruçuí, lá no nosso sul do estado, na região produtora, passando por Guadalupe e vindo até o Porto de Luiz Correia. Então aqui tem algumas imagens do que a gente está projetando das estações de transbordo, das embarcações. E logo aqui acredito que a fala do ministro vai falar um pouquinho sobre a delegação também. E aqui em termos de operação, governador, que a gente já quer apresentar as datas, né, das nossas operações portuárias para 2025 e 2026. Começando com o fertilizante marinho, que vai alcançar uma previsão de 1,8 milhões de toneladas por ano. A gente está agora na fase de homologação do canal com a Marinha, devemos depois passar para a fase de licença e no 4º trimestre desse ano, nossa expectativa é já fazer a primeira operação do Litotan. O pescado, a gente vai passar agora pela fase da construção da unidade básica de processamento, vamos passar pelo processo também da homologação, e aí no 1º trimestre do ano que vem nós imaginamos já ter a primeira operação do pescado. O combustível, nessa primeira fase do TGL1, a gente já tem trabalhado para homologar o canal. No 4º trimestre desse ano, a gente deve iniciar a implantação do TGL1,
buscar aí a licença de operação junto à nossa SEMAR e a TLO junto à ANTAC, para no segundo trimestre do ano que vem a gente ter a primeira operação das barcaças de combustível, trazendo combustível para o nosso estado para ser distribuído lá no nosso posto de abastecimento no porto e também para sair de caminhão para os postos da região. E o minério de ferro, a gente vai seguir na mesma sequência de atividades com a previsão, né, do primeiro embarque, né, que aí é o embarque ship to ship. A gente vai receber o minério em barcaças de até 5.000 toneladas. Essas barcaças seguem para o alto mar para um navio maior e a previsão no terceiro trimestre de 2016. E para encerrar, a carga geral e container, que vai atender aí, a previsão de 30.000 containers ano, no segundo trimestre de 26, e já estamos sinalizando aqui que a partir do último trimestre de 26 a gente também já deve começar a receber as cargas de projeto do hidrogênio verde, porque para a implantação das plantas, governador, do hidrogênio verde, esses equipamentos são cargas de projeto que vão ser recebidos também no nosso porto. E por fim, um resumo aqui, né, dos investimentos que a gente fez. Então, no porto, nós teremos aí 200 milhões já investidos. Foi falado de 150, mas a gente tem ainda 50 milhões de investimentos que a gente fez nos projetos. Então, a realizar 405 milhões. Na hidrovia do Parnaíba, 350 milhões. E privados, ou pela Eletrobras, teremos 4,3 bi no porto. E na hidrovia, 1,6 bi, num montante aí de mais de 7 bilhões de reais em investimentos até 2030 no porto e na hidrovia. Governador, era isso aí que a gente queria apresentar, mostrar para a comunidade aí que a gente está no cronograma aí bem apurado para começar as nossas operações, respeitando aí a parte de licenciamento dos órgãos intervenientes, junto aí a ANTAC, a Capitania de Portos. Estou vendo aqui os representantes dos outros órgãos do MAPA, todos os nossos intervenientes estão trabalhando forte com o apoio de todos aí para essa operação começar, e aqui a gente hoje pode mostrar um pouquinho de quais são essas primeiras cargas. Era isso que a gente queria mostrar aqui, a Companhia Porto. E nós vamos ouvir agora as palavras de Caio Farias, que é diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Aquáticos. Muito ainda boa tarde a todos. Queria aqui cumprimentar o governador Rafael Fonteles, cumprimentar aqui governador, o senhor, toda a sua equipe esteve conosco lá na ANTAC, nos apresentando o papel do protocolo do requerimento de instalação do terminal e nos explicando esse projeto que foi apresentado aqui. E logo em seguida a ANTAC deu a sua celeridade e colocou em prioridade, culminando com a deliberação da recomendação que o Ministério assinasse um contrato de adesão para a instalação do terminal. E quando a gente discute, governador, ministro, sobre desenvolvimento regional, social, aliado à logística, a melhor doutrina diz que primeiro se faz a infraestrutura para depois trazer o desenvolvimento, a trazer a carga, que isso é uma coisa natural. E eu quero aqui, depois de hoje, publicamente, governador, parabenizá-lo pela sua visão de futuro e pela sua coragem em colocar à frente esse projeto tão ambicioso e botar o estado do Piauí, um terminal privado, um porto, trazer desenvolvimento para o estado. E assim como temos aqui o projeto da hidrovia do Parnaíba, que certamente trará mais cargas e mais desenvolvimento para todos. E aqui, enquanto ANTAC, enquanto agência, ficamos aqui ao aguardo de novos protocolos de aditivos ao contrato de adesão para aumentar a área, aumentar a capacidade de movimentação e nos colocar aqui à disposição. Muito obrigado a todos. Para fazer uso da palavra, nós convidamos o secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes. Senhoras e senhores, boa tarde ainda, né?
quase noite. Antes de mais nada, queria saudar aqui, governador, muito obrigado pela recepção que estamos tendo aqui no Piauí. Ministro, obrigado por tudo que o senhor tem feito lá por nós no Ministério de Portos e Aeroportos. Queria saudar todos os demais aqui que nos acompanham nessa mesa, que é fundamental. Eu estou assim, governador, estou impressionado. Eu acho que se falou aqui que nesses 2 anos, né, desde o início do governo, a partir de maio, foi feito toda aquela sua apresentação, Vitor. Mas na verdade ela não é real. Porque a gente está falando aqui de um sonho. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui nessa escola da rede estadual, escola pública, Escola do Mar. E escolhemos aqui, ministro, para fazer esse breve momento com a sua presença, que nos honra muito, porque aqui é lugar de futuro e nós estamos falando de futuro. E veja que nós acreditamos tanto nesse projeto, nesses projetos, que a despeito de andar com uma velocidade enorme, como todos os seus colegas do DENIT, da ANTAC, do Ministério, se surpreenderam com a velocidade com que a gente está implementando a infraestrutura. A gente acredita tanto no que a gente está falando aqui, que nós já nos antecipamos no que tem de mais importante para nós, enquanto homem público: preparar o nosso povo para aproveitar as oportunidades que vão decorrer dessa infraestrutura. O estado do Piauí, você sabe muito bem, ministro, que faz parte do Matopiba, que é a fronteira agrícola brasileira. Cresce em níveis superiores ao tradicional centro-oeste, ao tradicional interior do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E esse desenvolvimento do agro no Piauí foi muito mais aproveitado, e são todos bem-vindos, por empreendedores de fora do Piauí. O território dos piauienses foi fonte de muita prosperidade, é fonte e será mais ainda de muita prosperidade para muita gente que aqui veio empreender e aproveitar essas oportunidades. E há 20 anos atrás ninguém falava de produção agrícola, meu caro senador Marcelo Castro, no Piauí. Se alguém falasse há 20 anos atrás que o Piauí teria 7 milhões de toneladas por ano, era motivo de chacota. Poucos enxergaram. Os daqui, menos ainda. Os daqui que eu falo, os do Piauí. Mas gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso, do Goiás, aproveitaram. A mesma coisa agora. Santo de casa, às vezes, não opera milagre. Com muita gente, e eu não culpo ninguém, porque de fato foram muitos percalços nessa nossa história das últimas décadas. As pessoas não percebem, ou não acreditam, ou não querem acreditar. Uma pequena minoria até torce contra o que está por vir em termos de oportunidades. E a gente não quer que o nosso povo de Luiz Correia, de Paraíba, de Cajueiro da Praia, de Ilha Grande, de toda a planície litorânea, de Teresina, de todas as regiões do estado, percam essas oportunidades. Sejam os grandes empresários, sejam os micro e pequenos empreendedores, sejam os jovens estudantes, sejam todos que devem ou que devem. Passamos à assinatura do seguinte documento: convênio de delegação que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos e o Estado do Piauí,
administração e exploração dos serviços da via navegável do Rio Parnaíba e a manutenção e operação dos atracadores de Araioses, Canárias, no Maranhão, Ilha Grande, Tatus 1 e 2 e Forquilha, em Uruçuí, Piauí, em Luiz Correia, no Piauí, 5 de maio de 2025. Assina o documento o seu ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Também assina o seu governador do Estado do Piauí, Rafael Fonteles. Carlos Antônio de Barros, diretor executivo deste ato, representando o diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão. E Raimundo Dias, que é diretor-presidente do Porto Piauí. Assinando como testemunha o senador Marcelo Castro e a prefeita Maninha de Luiz Correia. E testemunhando as autoridades desse dispositivo, se assim desejarem fazer. Encerramento simbólico de placas inaugurais. É da implantação do cais multipropósito do Porto de Luiz Correia e a inauguração da sede administrativa da Porto Piauí. Para tanto, nós convidamos a se posicionar os componentes desse dispositivo, à frente, é claro, o governador Rafael e o ministro Silvio Costa Filho.